Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Oi, tudo bem? Você está mais uma vez aqui no Mundo HQ TV, o programa que leva para você aí na sua telinha tudo o que você quer saber sobre histórias em quadrinhos. Inclusive, lembra que você pode sempre, pelo Instagram, mandar a sua pergunta, a sua sugestão aqui pra gente, seja pelo Instagram da Educa TV ou pelo Instagram do Mundo HQ. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa pequena oficina de quadrinhos. Lembrando que não é uma aula de desenho, lembrando que a gente só está mostrando para vocês umas dicas. Ah, é verdade. Isso que vocês estão vendo aqui em cima é um recordatório. A gente esqueceu na nossa edição passada, quando a gente falou de alguns elementos de quadrinhos, balão, linhas cinéticas, disso aqui que é muito importante. O recordatório é como se fosse o narrador da história. Muitas vezes você precisa lembrar para o teu leitor onde que essa história está se passando, o que está acontecendo. Às vezes o recordatório é uma fala inclusive do personagem. E você pode usar, por exemplo, até cores diferentes para indicar quando é um locutor neutro ou quando é o personagem. Tem uma história do Batman, por exemplo, que o Batman, toda vez que ele fala, o balão dele é escuro, então o recordatório, quando é dele pensando, é escuro. E quando é o comissário Gordon, por exemplo, é de outra cor. Isso é um recurso bem utilizado. Bem, então, só para lembrar, esse aí é o recordatório. Na edição de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre fazer os quadrinhos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu vou te lembrar, antes de começar a mostrar o que nós vamos mostrar para vocês é, quadrinho não precisa ser uma coisa solitária. Quando você faz uma tira, normalmente tira é uma coisa de um autor só. Não necessariamente, mas normalmente é. Por exemplo, o Charles Schulz, autor do Snoopy, ele desenhou todas as tiras a vida dele inteira sozinho. Ele tinha uma equipe para fazer desenho animado, mas as tiras ele fazia sozinho. Mas você pode fazer o quadrinho com seus amigos. Às vezes você tem uma pessoa que desenha bem e outra que conta boas histórias. E isso é como funciona no mundo dos quadrinhos o tempo inteiro. Se você pegar, por exemplo, esse livro aqui, ó, olha que bacana, aqui são roteiros da DC Comics. Então aqui tem uma pessoa que escreveu e ela descreve. Eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. Legenda: a rainha Diana explica sobre o laço mágico para Diana. A rainha está sentada em seu trono, ele está descrevendo agora. A Diana está de pé na frente dela, segurando o laço e examinando atentamente, enquanto a sua mãe aponta para ele. Rainha, ele é feito de pequenos elos dourados que não podem ser rompidos. Eles foram tirados sob ordens de Afrodite do seu próprio cinturão mágico. Diana, é tão fino, parece seda. Essas instruções foram dadas junto com o diálogo para o desenhista, que vai fazer, como vocês estão vendo aí na tela, o resultado é esse quadrinho aí que vocês estão vendo. Pois bem, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é como não fazer. Porque a maior parte das pessoas, quando vai fazer uma história em quadrinhos, faz o seguinte. A primeira coisa que ela faz é fazer o quadrinho. Ela pensou mais ou menos a história, como vai ser distribuída, aí ela faz o quadrinho. Depois que ela faz o quadrinho, ela vai fazer o desenho que tem que estar dentro do quadrinho. No meu desenho, dois personagens vão estar falando. Mais uma vez, sempre lembrando para você que isso aqui não é uma aula de desenho, é só para você ver como funciona, tá bom? Ela faz primeiro o personagem dela que vai estar aqui, conversando com o outro personagem que vai estar aqui, por exemplo. Tá aí. Rapidamente um desenho dos dois personagens. Depois ela vai fazer o cenário, etc. E aí o que ela faz? Ela faz o balão, um outro balão, e aí ela vai escrever dentro do balão. E quando ela escreve, ela percebe que esse balão ficou pequeno e não cabe o que ela quer escrever. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que as pessoas costumam fazer, óbvio, não pus cenário, etc., mas isso está totalmente errado. Tá? Qual que é a ordem correta da coisa? Primeiro, você não vai se preocupar com quadrinho, porque você vai usar uma coisa chamada grade, que a gente já vai falar dela daqui a pouquinho. Você vai desenhar uma única vez o quadrinho, depois é só contornar, tá bom? O que você vai fazer, primeiro, é visualizando o quadrinho na grade, que você vai ver daqui a pouco. Primeiro você vai desenhar, você vai pensar o que esses personagens estão falando para dividir no espaço. Então a primeira coisa que você faz é, pensando no espaço que você vai usar, você vai desenhar o personagem, desenhou lá, eu vou fazer só as cabecinhas, tá? Para a gente ter uma noção, os dois personagens que estão conversando aqui. Não por bracinho nem nada, só para ser bem rapidinho. Primeira coisa é eu desenhar o personagem e o cenário e eu vou escrever o diálogo aqui.
Porque se esse diálogo que eu estou escrevendo ficou muito grande, eu vou minimizar, cortar palavras, etc. Vou escrever os dois conversando primeiro aqui. E depois eu fecho o balão, indicando quem está falando o quê. O balão vai ser a última coisa. Tá? E eu vou estar visualizando o quadrinho, como vocês vão ver agora, e daí eu fecho o quadrinho. Então lembra, a sequência é pensar mais ou menos a distribuição que você quer fazer os desenhos, o indicativo, normalmente a gente faz a lápis, o que o personagem vai falar, e depois fecha o balão. E o quadrinho? O quadrinho nós vamos ver agora com o conceito de grade. Então, como eu disse para vocês, a grade você não vai usar ela direto, na verdade, tá? Quem faz tirinha, eventualmente, você até pode desenhar na grade se você já tiver um costume maior e se você já pensou se vão ser 3 quadros ou 4 quadros. De qualquer forma, aqui nós temos então, relembrando 2 exemplos que eu trouxe de grade, né? Você pode fazer essa grade no computador, você pode fazer ela uma única vez com régua, porque você só vai precisar dela uma vez, você não vai mais precisar ficar desenhando a grade toda vez que você for fazer a história, tá? Esse é um truque bem bacana porque a maior parte das pessoas, criança principalmente, se desestimula a fazer quadrinhos porque não gosta de ficar desenhando os quadradinhos em volta. Eu tenho uma folha em branco e eu vou colocar ela sobre a grade. Você pode, no começo, prender com clipes, prender com durex. Você percebe que eu enxergo por baixo da folha os meus limites, os meus quadrinhos. Dessa forma, eu posso fazer o desenho que eu quiser aqui, eu vou ter uma noção de tamanho que eu estou utilizando e não vou precisar me preocupar com os quadrinhos nesse momento. Eu consigo visualizar o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, lembrando que aqui a gente não está dando aula de desenho, lembrando que são os desenhos simples só para explicar o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu estou visualizando aqui. Um truque que eu já citei aqui, que sempre que você vai fazer uma história em quadrinhos, se você quiser fazer o primeiro quadro maior que os outros para fazer um cenário, mostrar onde está acontecendo a história, isso vai facilitar para o leitor depois. Então olha só, eu vou fazer um cenário rapidamente aqui, vou fazer uma ideia bem rápida aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Eu vou fazer esse cenário, eu posso obviamente caprichar mais depois, mas eu vou fazer uma coisa bem simplificada, porque eu não quero também gastar todo o nosso tempo aqui fazendo um monte de desenho rebruscado, caprichando em cenário para uma coisa rápida, tá legal? Então lembrando que o que eu vou fazer aqui é uma coisa bem mais simples, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Estou fazendo ali árvores, montanhazinhas, uma coisa bem simplificada para que a gente possa fazer a brincadeira que eu quero aqui. Eu vou fazer ali contra o sol, vou fazer uma casinha aqui no topo da montanha, uma casinha só de sombra, só um sombreado ali, né, para aparecer, até fazer uma nevezinha nessa montanha, no topo da montanha ali, tá? E aí, eu vou fazer um resto de cenário aqui, eu vou fazer de novo, pessoal, bem simplificado, para vocês terem uma ideia, porque a nossa ideia aqui é fazer uma coisa rápida, tá? E aqui, mais próximo, eu vou fazer também só, perceba que eu estou fazendo só com um sombreado. Se eu estou fazendo uma característica, eu vou fazer uma característica bem mais forte aqui de um determinado personagem, que a gente está inventando agora, mesmo no sombreado, para ele poder ser facilmente reconhecível, tá? Esse carinha aqui está parado ali, está olhando para aquela casinha na montanha lá em cima, tá? Posso fazer até aqui um sombreado indicando que tem uma outra personagem ali em cima. E aqui eu vou fazer um campo de flores, tá? Umas flores maiores ali, só para a pessoa perceber que é uma flor. Então eu tenho um personagem lá embaixo. Posso fazer até uma ruazinha saindo fininha ali, uma rua, um rio aumentando, só para eu dar uma perspectiva de que está distante, passando por aqui, chegando nesse outro cara que está aqui embaixo, tá? De novo, pessoal, uma coisa bem rapidinha, só para a gente perceber o truque aqui. Vou fazer uma linha de horizonte aqui, mais umas montanhazinhas que não custa nada.
Perceba que quando eu faço aqui, eu já estou parando porque eu estou enxergando aquele quadrinho embaixo, tá? Tá, fiz um cenáriozinho rápido. Mais uma montanha, vamos pôr lá os nossos passarinhos M no céu. Ok. Agora que eu fiz esse cenário, eu vou pegar uma caneta de ponta mais grossa, uma régua ou um outro objeto que seja reto. Então vamos lá, olhando o quadro que está embaixo, eu vou fechar aqui. E pronto, eu tenho meu requadro pronto. Posso fazer detalhes. Lembrando que quando a gente for fazer o desenho, eu estou fazendo já a caneta aqui para ficar mais forte, mas quando eu faço um desenho pela primeira vez, normalmente eu vou fazer esse desenho a lápis, depois eu vou fazer uma arte final, vou caprichar mais, etc e tal. Tá? Depois eu posso colorir, isso a gente vai até falar num outro momento. Mas o que eu precisava aqui, olha, eu fiz um grande quadro demonstrando ali o visual primeiro. Quando eu for fazer o quadrinho de baixo, e o bacana aqui, vocês lembram que a gente falou que o requadro a gente pode usar para reforçar situações. Então quando eu for fazer o quadrinho de baixo, por exemplo, o personagem que está aqui, agora eu posso fazer, sei lá, ele mais detalhadamente, ele tem chifre, ele tem coisa. Vamos imaginar que esse personagem tem um braço elástico. E agora eu estou fazendo aqui, mais ou menos ali a cara dele. Né? Perceba que agora eu não preciso nem situar corretamente onde esse personagem está, porque quem viu lá a primeira parte já prestou atenção e já viu que ele estava ali naquele cenário. Agora eu faço ele aqui de novo, não... depois, de novo, tá fazendo bem rápido, tô fazendo ali um campinho de flores e tal. E esse personagem que estava aqui, e lembra que na minha história ele tem um braço elástico. Eu vou fazer o braço dele sair aqui, ó. E eu quero mostrar que esse braço, ele ia chegar lá no topo da montanha. Porque eu quero que esse personagem entregue um ramalhete de flores para a menina que está lá na montanha. De novo, traço bem rapidinho, só para a gente fazer o efeito. E aqui vai ter lá a minha mocinha da história. Que está lá no alto da montanha e tal, paradinha. Aqui depois eu faço o resto da montanha. Eu estou fazendo bem rapidinho só para a gente ter. Perceba que como a brincadeira que eu consigo fazer com o quadrinho aqui, como é que ele percorreu essa distância? Eu vou usar o próprio quadrinho na hora de fechar. Vocês devem se lembrar que a gente falou aqui que quem imagina o que está entre os dois quadros é o leitor. Então olha que bacana, olha por que é legal a gente usar a grade. Porque aqui ó, eu vou fazer o braço dele passando entre dois quadros. Então é como se o braço dele rompesse o quadro para chegar lá no alto daquela montanha que eu vou fazer. Tá? Perdão. Ó, fechei aqui. Vou fechar, estou enxergando lá embaixo, tá? Lembrando que quando você for fazer isso aqui pela primeira vez, como eu falei antes de chegar aqui na grade para você, que a gente mostrou ali no Flipchart, você já vai ter bolado a historinha bonitinha, você vai ter colocado, dividido ela em quadros para poder fazer aqui. Então perceba, óbvio, né? Aqui eu cortei, aqui eu faria lá. Opa, peguei uma caneta mais fina, me desculpem. Aqui quando eu fosse terminar a história, claro que eu faria ela lá no topo da montanha, etc. Colocaria nuvenzinhas aqui para mostrar que ela está no alto, que ele está embaixo e por aí afora, tá? Que foi um desenho bem rapidinho. Mas veja, terminei a primeira página da história. Voltei aqui, agora eu vou fazer a segunda página. A grade eu não mexo nela. A grade ela vai ser a minha ferramenta que eu vou usar toda hora para pensar onde eu vou posicionar cada quadrinho. Lembrando que antes de começar a história, você tem que pensar em como você vai distribuir ela nos quadros. Se é uma piada curta, de uma tira, por exemplo, de 3 quadros, começo, meio e fim, é rápido demais. Se você não pensar o que vai acontecer em cada quadrinho, dificilmente você vai conseguir fazer uma história.
Bom, aí você aprendeu o que é a grade, né? Eu aprendi lá em Curitiba, na Gibiteca de lá. Nós estamos gravando aqui da Gibiteca de Campinas, sempre vale lembrar. E você vai usar muito essa ferramenta se você quiser brincar e produzir quadrinhos. Lembrando que a gente está fazendo uma coisa bem rapidinha, mas depois, nas próximas aulas, vamos elaborar mais. Você pode mandar sua pergunta, pedir, se você não entendeu, pede para a gente repetir. E no final vamos fazer um resuminho de como fazer quadrinho, até porque a nossa ideia é ensinar você a fazer o seu próprio fanzine. Legal? Agora a gente vai para o próximo bloco para falar de super-heróis brasileiros. Vamos lá? Estamos apresentando Mundo HQ TV. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. E aí, a gente recebeu um monte de gente perguntando, encontrei gente na rua falando sobre super-herói brasileiro, porque na última edição nós falamos sobre o Golden Guitar, que era um personagem da época da Jovem Guarda, era o Renato Fortuna, um cara que era cantor e se transformava num herói com a sua guitarra que disparava os maiores trecos, mora e por aí afora. E aí as pessoas falaram, mas espera aí, tem um super-herói brasileiro? Porque na verdade boa parte dos super-heróis que a gente conhece hoje em dia, até por causa do cinema, de videogame, franquias, produtos, são os heróis da Marvel e os heróis da DC. E alguns outros, mas que normalmente também vêm dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente já teve muito super-herói. E vamos falar um pouquinho sobre eles. A primeira que a gente vai falar, na verdade, um pouquinho uma prévia. Antes, você lembra que lá, como a gente falou do surgimento do Super-Homem, que é o primeiro super-herói, né, com superpoderes, eu disse que antes dele teve um outro herói mascarado, que era o Fantasma, que não tinha superpoderes, mas que era um cara super habilidoso, lutava, dava tiros perfeitos, fazia um monte de coisa bacana sem ter superpoderes. Aqui no Brasil tem mais ou menos a mesma pré-história, mas com um detalhe bem pitoresco. O nosso pré-herói foi, na verdade, pré-super-herói, foi, na verdade, um pré-super-vilão. O nome dele era Garra Cinzenta. Ele surgiu em jornal, em tirinhas, na Gazetinha, em 1937, portanto, um ano depois do Fantasma e um ano antes do Superman. Era um vilão, que era um cientista fabuloso, brilhante. O assistente deles, para vocês terem uma ideia, era um gorila com um cérebro transplantado. E ele teve, inclusive, a primeira assistente mulher. Fez muito sucesso, foi parar até na França, para vocês terem uma ideia, as tiras desse personagem. E deu ali a base de que brasileiro também podia fazer aventura, podia fazer história que levasse ali uns vilões, uns heróis diferentões. Então, logo depois, já vai surgir o primeiro super-herói. Ou melhor dizendo, não é tão logo assim, porque ele surge primeiro na TV. O herói mais famoso, o super-herói mais famoso do Brasil, naquela época, e foi durante 12 anos, chamava-se Capitão 7. E o nome era porque ele passava no Canal 7, que era a antiga TV Record. Eu sempre fui o Aires Campos e o Capitão 7 a um tempo só, procurando sempre fazer o melhor dentro do que era possível fazer para agradar não só as crianças, mas também aos adultos. Quando eu assumi o Capitão 7, me foi dada uma difícil tarefa. A tarefa de criar uma aventura interplanetária. Imagina, fazer com os nossos recursos naquele tempo, enfrentando um Flash Gordon que o cinema já apresentava. Mas fizemos sim, fizemos e ficou uma verdadeira maravilha. Nós criamos um foguete, construímos um foguete, depois fizemos uma pequena miniatura do foguete. Pela primeira vez nós fizemos uma aventura
na televisão paulista, na televisão brasileira, digamos assim, pelo Canal 7, a aventura do Capitão 7 viajando num foguete para a Lua. Imagine só naquele tempo. Foi uma experiência boa. O maior problema é que eu imaginava muita coisa de cenografia e naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje. Então eu estava sempre decepcionado em atrito com essa parte, mas desenhava roupa, desenhava cenografia, inventava truques, pus automóvel dentro do estúdio, fizemos invisibilidade, fizemos uma série de coisas, poderíamos ter feito até mais. Mas em média o pessoal cooperava, se interessava por fazer coisas novas, fazer coisas assim expressivas, foi uma cooperação boa. Ele começa na TV em 1954 e só alguns anos depois, em 59, ele passa a ser quadrinhos. O ator que fazia na TV chamava-se Aires Campos. E uma coisa bacana é que, assim, quando ele surge, ele parece um Inca venusiano, é muito esquisito na TV, parece o inimigo. O Inca venusiano, para quem não conhece, era o inimigo do National Kid, que foi um dos primeiros seriados japoneses que passou aqui no Brasil de live action. Bom, o que acontece? O Aires Campos faz tanto sucesso que ele já vira marketing. As pessoas que iam comprar fantasia, assim como aconteceu com o Super-Homem nos Estados Unidos, se vendia fantasia, camiseta, produtos, tinha cartazes, etc. E quando ele vai em 59 vai para os quadrinhos, ele já fica uma coisa muito mais estilo super-herói americano mesmo, loiro, bonito, forte. Qual que é a história do Capitão 7? É um menino chamado Carlinhos, que é levado por alienígenas para o 7º planeta, é assim que eles explicam o nome dele. E esse menino, ele era praticamente o super-homem mesmo, ele tinha poder de voo, ele tinha poder de super força, ele tinha raios, ele disparava raios pelos olhos, ele tinha lentes de raio-x e ele era praticamente vulnerável, menos na cabeça. Na cabeça dele era vulnerável, a não ser que ele tomasse lá uma espécie de banho de raios especiais, aí ele ficava uma semana sem dor de cabeça. Depois disso ele podia ser atingido e podia até morrer. E tem uma curiosidade muito engraçada, ele só tinha superpoderes se ele tivesse de uniforme. Então se não desse tempo desse cara colocar o uniforme, ele estava perdido. Bom, nesse sucesso foi atrelado aí ao Capitão 7, apareceram lá o Capitão Estrela, outra televisão colocou o Capitão Asa e por aí afora. Mas nos quadrinhos começaram a surgir outros personagens. Um deles ali na década de 60 ainda é o Escorpião, que era uma cópia praticamente do fantasma que a gente citou ainda há pouco, né? O espírito que anda. Depois ele foi reformulado porque as editoras aqui ficaram até com medo de ser processadas pelo autor. O desenho, o traço, vocês vão ver aí na tela de vocês, era muito parecido. E basicamente, inclusive ele também, assim como o fantasma, a maior parte das histórias se dava na selva, o Escorpião era na selva amazônica. Um outro herói surgido em 1966, que fez muito sucesso, criado por Gedeone Malagola, é um personagem chamado Raio Negro. O Gedeone, a editora deu na mão dele alguns personagens que não tinha aqui no Brasil ainda, alguns super-heróis, para que ele, lá da DC Comics e da Marvel, para que ele olhasse e tirasse ideias. E a ideia que ele mais gostou foi do Lanterna Verde, que era totalmente desconhecido no Brasil. Então ele criou um personagem, e aqui um parênteses, o engraçado é que o uniforme do personagem parece muito do Cíclope dos X-Men, né, que na época ainda não existia. Mas ele criou um personagem que, mais uma vez, se você lembrar do Lanterna Verde, ele era um piloto de testes. Esse cara era um piloto da FAB, da Força Aérea Brasileira. E esse personagem ele também acaba se tornando ali meio que um primeiro astronauta brasileiro, ele acaba sendo raptado por um disco voador, vai parar em Júpiter, salva um alienígena e ganha um anel com poderes, assim como o anel do Lanterna Verde. Então esse piloto que se torna o Raio Negro, ele tem poder de super força, de voo garantido por aquele anel que também solta raios poderosos. E um detalhe pitoresco é que a viagem dele foi no foguete Santos Dumont 1. Antes que eu me esqueça, o nome do alter ego dele, assim como Clark Kent é o Superman, quem era o Raio Negro era Roberto Salles. Vai ser piloto da FAB, como a gente tinha dito. Também é preciso citar nos anos 60 um cara super prolífico, um dos grandes quadrinistas brasileiros de origem italiana, Eugênio Colonese. O Colonese criou personagens como Millar, X-Men, que não tinha nada a ver com os X-Men, vários outros heróis. Em 1967, ele criou alguém que a gente vai falar no outro programa com certeza, que é Mirza, a mulher vampiro. 2 anos antes de Vampirella, que é provavelmente a personagem vampira, a mulher mais famosa de todos os tempos, mas a Mirza concorre ali bem próximo uma da outra. E a Mirza, mulher vampiro, no futuro, em reedições que fizeram desses heróis mais pra frente, transformaram a Mirza, mulher vampiro
que obviamente não era uma heroína, mas transformaram ela numa super heroína, numa espécie de Liga da Justiça ali de heróis brasileiros. Agora, esse herói brasileiro eu aposto que você conhece, mas você vai estranhar a hora que ele aparecer na sua tela. Dá uma olhada aí. Aí você pode estar falando, você tá louco, né? Esse personagem é da Disney, é o Morcego Vermelho, é o alter ego do Peninha. E quem criou o Peninha foi a Disney. Mas quem criou o Morcego Vermelho foram dois brasileiros. Mais especificamente, o artista, quem idealizou, foi o Ivan Seidenberg, né, quem criou o roteiro. Ele pensou lá em criar um Bate-Peninha. Ele, obviamente, é uma sátira do Batman, o Morcego Vermelho. E o desenhista pensou, não, vamos criar o Morcego Vermelho. O desenhista que criou o nome, então, é o Carlos Edgar Herrero. Ele que criou esse visual, inclusive, obviamente, do Morcego Vermelho, né? Um morcego com o gorrinho do Peninha. E o Morcego Vermelho, ele parte de uma história em que é uma festa fantasia, o Peninha vai vestido ali de alguma tentativa de ser o Batman, e sem querer, todo desastrado, ele cai, ele derruba uma série de coisas, mas ele acaba impedindo um roubo dos irmãos Metralha. E essa história fez tanto sucesso que eles resolveram investir no personagem. E aí surgiu no Brasil, primeiro só nas histórias brasileiras, só nos quadrinhos do Brasil, que tinha o Morcego Vermelho. O professor Pardal cria para ele lá aquele, seria o batarangue dele, né? Mas é uma coisa, uma mistura ali, um morceguinho que voa e puxa a cordinha dele. Ele mora no beco do morcego, se esconde numa lata de lixo. É um personagem super divertido, tão divertido que ele acabou sendo internacionalizado. Ele virou da Disney mesmo e o Morcego Vermelho apareceu na Itália, nos Estados Unidos, na Europa de uma maneira geral, em vários outros países. E é legal, curiosamente, que o Brasil também criou alguns outros personagens ligados ao Peninha, os alter egos do Peninha, como Pena Submarino, que também é baseado em outro herói, do Príncipe Namor, o Pena das Selvas, que é baseado no Tarzan, e o Biquinho, que é o sobrinho do Peninha, também foi criado por artistas brasileiros. O Morcego Vermelho, só para deixar claro, ele foi criado em 73. Só que nos anos 70, esses outros super-heróis que não eram brincadeiras, não eram comédia, né? Raio Negro, Golden Guitar, Capitão 7, ou Capitão 7, desculpa, já tinha terminado nos anos 70. Mas todos esses, nós tínhamos dezenas, mas dezenas de heróis. E você pode se perguntar o que aconteceu se a gente tinha tanto herói. O que aconteceu foi a popularidade da TV, e que tornou ainda mais popular os heróis americanos. Marvel, DC produziam muita coisa que vinha para cá, mas principalmente o que aconteceu foi uma crise do petróleo e o preço do papel disparar. Começou a ficar ruim para as editoras brasileiras publicar quadrinho nacional e ainda ter lucro com isso. Então eles foram diminuindo e foram, eu não vou dizer sumindo, mas ficaram mais escassos. Eles só voltam a ter mais destaque no cenário brasileiro lá pelos anos 80, mas ainda assim, mais uma vez, são super-heróis aqui e ali, tanto que talvez você não conheça esses que eu vou falar. O primeiro, por exemplo, que você vê na sua tela aí, é o Quebra-Queixo. O Quebra-Queixo é uma criação do Marcelo Campos, que é um dos primeiros quadrinistas que fez sucesso lá no exterior também, né? Começou a desenhar para outras editoras. Ele foi criado em 1983 e ele é um super policial, ele tem uma pegada meio cyberpunk, meio Robocop ali. Ele é de uma força chamada Força Zero, uma força policial que pode usar a força mesmo, pode matar vilão, pode fazer o que quiser. Ele é basicamente, ele é muito forte, invulnerável, e uma curiosidade é que ele tem lá um mecanismo, né, uma caixa embrião, que quando ele se machuca, perde algum órgão, um braço, uma perna, essa caixa embrião ela cria um novo órgão para ele, e para a próxima batalha ele está prontinho para a luta de novo. Aí em 1988 surge um outro herói que eu gosto muito, que é um herói que foi criado por um coletivo de autores lá de Curitiba. Chama-se Ogalha. Eles dizem que basearam esse herói num herói dos anos 40 chamado Capitão Gralha, mas como eles não sabiam se esse Capitão Gralha tinha alguém conhecido ainda, alguém vivo da família dos autores, para eles não serem processados, eles criaram um novo personagem que seria um neto do Capitão Gralha. E o Gralha é muito bacana, porque primeiro, né, Gralha é o pássaro ali de Curitiba, que é o pássaro mais conhecido, que tem várias histórias, lendas sobre Gralha, e todos os vilões têm nomes que têm a ver com a cidade. Ele se passa numa Curitiba moderna, né? Tem a ver com a cultura paranaense, com a cidade. Por exemplo, eles têm vilões como o Lambrequim, tem a Araucária, né? Que é aquela árvore símbolo do Paraná, que é muito grande. Então é uma moça que, essa vilã, ela se transforma numa mulher gigantesca e por aí afora. As histórias do Gralha são muito bacanas e valem a pena de ser lidas. Agora,
O herói brasileiro, principalmente nessa época de aldeia global, que todo mundo conhece os super-heróis americanos, ele começou a causar uma certa estranheza, o gênero herói de ação. Porque é estranho, né, um herói ter um nome Roberto Campos, ter um nome brasileiro. E aqui no Brasil a gente tem tanto problema de segurança, tantos outros problemas, que às vezes fica difícil você falar, mas se super-herói existe, por que tem tanto assalto? Por que tem tanto... Fica muito fantasioso. Então, o que pegou mais aqui no Brasil são as tiras cômicas. E com elas vieram super-heróis também muito engraçados. Eu citaria 2 aqui que são meus favoritos. Tá? Primeiro, em 1998, a Laerte criou um super-herói chamado Overman. Né? O Overman, o uniforme dele é clássico do Space Ghost, para quem gosta de desenho animado antigo. Tem inclusive uma tira dele que ele mostra alguns heróis para ele conhece todos. Quando mostra o Space Ghost, ele fala, nunca ouvi falar, né? Porque ele é uma cópia do Space Ghost visualmente. E ele é um super-herói muito engraçado, ele se mete em rascadas, é over porque ele é exagerado, então para salvar um gatinho, às vezes ele derruba um prédio inteiro e mata todo mundo que está no prédio. Ele é um super-herói que ele mora numa pensão, o companheiro de pensão dele é um sem-vergonha lá chamado Ésquilo, que engana ele o tempo inteiro. Tem um período, inclusive, que ele fica viciado em fliperama, que é uma coisa que nem existe mais, né? Aqueles lugares onde você ia jogar arcade e tal. Enfim, é muito divertido, tem umas coletâneas que você ainda consegue achar hoje nas livrarias, vale a pena, é muito engraçado. E para terminar, para a gente falar de um outro super-herói brasileiro, eu queria falar para vocês do Tato Man. O Tato Man nasceu aqui em Campinas. O cartunista paulistano Bira Dantas, em 2008, ele fez uma história que era um sujeito lá que era muito covarde, tímido, e ele está no psicólogo, e o psicólogo fala para ele assim, nossa, você realmente tem medo de tudo, parece que você está procurando um buraco para se enfiar. E aí ele tem a ideia de fazer uma armadura com rabo retrátil, com garras e etc., mais para se proteger, e ele vira o Tato Man, que tem aventuras muito banais no ônibus, os vilões são vilões bem tacanhos, vamos dizer assim, e eu sei disso porque eu criei um vilão para o Tato Man, uma colaboração com o Bira, eu criei o Anta, né, que depois ficou mais poderoso e se tornou o Anta de capacete. O Tato Man, mais uma vez, tem aquela brincadeira de alter ego, que um dia a gente vai falar melhor aqui sobre isso, por que o super-herói precisa ter uma outra identidade. E o Tato Man, o nome dele é Dazi Pô de Deus, que na verdade é o nome científico do tatu. Se você gostou dessa história de herói brasileiro, você pode achar muitos outros heróis. E tem uma página no Facebook que chama Cidade dos Heróis BR. Se você entrar lá, você vai ver inclusive heróis que os cartunistas estão criando continuamente nesses últimos anos. Tem lá o Patriota, diversos outros que eu acho que você vai gostar de dar uma olhadinha. Então, bora lá visitar. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio, espero que você tenha gostado. E mais uma vez eu faço convite para você mandar aí pelo nosso Instagram sua sugestão, sua ideia. Quer mandar, desenvolver, fazer, desenhar o seu super-herói próprio brasileiro e mandar para a gente? Manda que a gente mostra aqui também. É isso então, eu queria mais uma vez agradecer a Gibiteca, esse espaço maravilhoso aqui que cede para a gente da Educa TV fazer esse programa. Tá? Se você não conhece, é do lado da prefeitura, vem para cá, tem um acervo lindo, tem muito gibi, quem gosta de gibi tem que conhecer a Gibiteca. E queria agradecer também à Secretaria de Cultura e Turismo pela parceria. Até o próximo programa. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.